Shalom, amados. Quero falar um pouco sobre os nossos lábios e quando nós somos presenteados com uma revelação da verdade ou com uma experiência espiritual, nós temos sendo agraciados com portais de arrependimento para podermos reconhecer a necessidade da transformação, da purificação. Isaías 6, ele relata que no ano que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu século enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu da glória. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e você foi purificado do teu pecado. Então Isaías agora começou a compreender o propósito dele. Existem muitas pessoas vivendo fora do propósito, e nós temos uma batalha interior contínua, por santidade. Esse tempo tem se cumprido uma profecia que está em Mateus 24:12, que a iniquidade se multiplicaria e o amor de alguns ou de muitos se esfriaria. E nós temos uma responsabilidade sobre nossos ombros de conhecer o estado das ovelhas, zelar pelo rebanho e ter uma responsabilidade de cuidar do rebanho continuamente, para que nós possamos acessar lugares de santidade. A igreja precisa ir nesse lugar. Isaías, quando teve essa experiência, ele disse: ai de mim. E ele citou 2 coisas. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de gente da boca suja, boca porca. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós diminuímos a nossa autoridade quando não cuidamos dos nossos lábios. A murmuração é uma das coisas que dá legalidade ao diabo. Entristece o Espírito Santo, fecha as portas. A negligência nessa área tem sido grande. E quando nós começamos a cuidar dos nossos lábios, com as palavras que edificam, ele diz: não saia da vossa boca. Em Mateus ele disse isso, Mateus 12, nenhuma palavra torpe, somente a que for boa para produzir edificação. Em Malaquias capítulo 2, o Senhor começa a falar para o sacerdote, ele diz: agora, sacerdotes, esse mandamento toca a vós. Vocês precisam ouvir e propor no vosso coração dar honra ao meu nome. No versículo 2, 1 e 2. Mas lá no versículo 6, ele continua esse assunto tratando do nosso dia a dia. Ele diz: a lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Olha a função do sacerdote. Mas na nova aliança, nós somos chamados a sermos sacerdotes. Aonde você está, você pode ministrar uma pessoa e levar ela ao conhecimento da graça. Ele diz assim: não se achou iniquidade nos seus lábios. A paz esteve com esse sacerdote. Em retidão apartou a muitos da iniquidade. No versículo 7 de Malaquias 2, ele diz: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Ele é uma representação de Deus e as pessoas buscam da sua boca uma palavra de fé, uma palavra de libertação, uma palavra de consolo, uma palavra de alegria, uma palavra de cura, uma palavra de remissão, uma palavra de misericórdia, uma palavra de redenção.
E aí o Senhor reclama, ele diz assim: mas vós desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompeste a aliança do sacerdócio, diz o Senhor dos Exércitos, por isso também eu fiz desprezíveis e indignos no meio do meu povo. Visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas da lei. Olha que palavra por causa dos nossos lábios. Ele nos fez tropeçar e nos torna indignos. O que nós temos visto sacerdotes tropeçando e se tornando indignos. Esse é tempo de voltarmos para o Senhor e de você ir atrás do perdido, de alguém voltar para o Senhor através de você, de alguém achar graça nos seus lábios. Esse é um tempo diferente. Que Deus abençoe a sua vida para uma caminhada de santidade e de purificação dos lábios. Que o seu andar seja um andar de servir o corpo de uma maneira especial nesse tempo. Deus te abençoe em nome de Jesus.